pessoal, boa tarde. Estão me escutando aí? Beleza, então eu vou falar algumas coisas aqui. Então, mais uma vez, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a avaliação, né? Então, a nossa avaliação está marcada para quinta-feira que vem. Então, nossa avaliação está marcada para a semana que vem, né? Dia 21. Então, vai dar daqui a uma semana, né? Quarta que vem. Então, nossa avaliação está marcada para esse horário, de 3 às 17h30. Então, quando der 15 horas, eu vou liberar para vocês o acesso. O conteúdo é todo o conteúdo que está lá disponível no bloco 1. Né? Então, todo o conteúdo de limite é referente à prova 1. Então, vocês, às 15 horas, vão poder acessar lá o Moodle. Né? Deixa eu mostrar aqui o Moodle. Então, tá aí o Moodle na tela aí, ó. Então, lá no Moodle, aí tem lá bloco 1, aí vai ter lá assim, ó, bloco 3, depois do bloco 3 vai ter lá esse bloco aqui, ó, avaliação. Né? Nesse bloco de avaliação, como eu expliquei na semana passada, vão ter 3 coisas dentro dele. Né? Esse ícone aqui, que é da entrega da avaliação, né, que vai ter lá, que é o lugar onde você vai postar a sua prova até 5h30. Então, ele vai estar disponível de 3 até 5h30. Quando der 5h30, ele vai ser fechado. Após 5h30 não tem como mandar a avaliação. Então, você tem até 5h30 para mandar a avaliação, certo? E além disso, vão ter 2 arquivos em PDF. Então, vão ter 2 arquivos em PDF. Um arquivo vai ter a prova, né? E no outro arquivo vai ter distribuição das questões referente à prova. Então, como que isso vai estar lá? Então, como eu mostrei na semana passada, vai ter lá a prova. Então, quando você abrir a prova vai estar lá assim, dividida em grupos. O grupo 1 vai ter uma série de questões, do 1 até o 30. Do grupo 2 vai ter lá do 1 até o 10. Do grupo 3, do 1... Então, cada grupo desses vai ser composto por algumas questões. Então, essa é a avaliação que está lá, mas você não vai fazer todos os exercícios, não, porque vai ter uns 70 exercícios nessa prova, né? Aí vai ter um outro arquivo em PDF lá, que é a distribuição das questões, né? Aí você vai abrir esse arquivo de distribuição de questões, vai olhar o seu nome, aí você vai procurar o seu nome vai estar lá nessa lista, eu peguei os nomes que estão cadastrados no SIGA, então, você está cadastrado no SIGA, seu nome vai estar lá. Você vai pegar o seu nome e vai olhar grupo a grupo quais as questões que você tem que fazer. Aí, grupo 1, você tem que fazer o exercício 1, 3, 11 e 21. Aí você vai voltar lá na prova, no grupo 1, e vai fazer esses exercícios que estão indicados. Né? Aí, depois você vai fazer no grupo 2, você vai fazer o exercício 1, se você é o fulano. No grupo 3, você vai voltar lá no grupo 3 e vai fazer o exercício 3. Aí no grupo 4, você vai voltar lá no grupo e fazer o exercício 5. Aí vai vir aqui no grupo 4 fazer o exercício 5. Né? Já o outro aluno, o ciclano lá, ele no grupo 1 vai ter que fazer o exercício 2, 12, 14 e 22. Lá no grupo 2, ele tem que fazer o exercício 2. Lá no grupo 3, ele tem que fazer o exercício 2. Lá no grupo 4, ele tem que fazer o exercício 6. Então, você vai se orientar de acordo com essa tabela. Então, você vai procurar o seu nome e os respectivos exercícios estarão aqui na frente. Então, você vai achar o seu nome e ver do grupo 1 quais são os exercícios que você tem que fazer. Do grupo 2, quais são os exercícios que você tem que fazer. E assim por diante. Se você fizer um exercício que não está indicado para você, professor, eu troquei, eu chamo ciclano, mas eu fiz os exercícios do fulano. Ó, aqui não coincidiu nenhum, essa nota eu já sei de cor que é 0. Eu não corrijo o exercício que não estiver destinado ao seu nome. Então, né, são provas diferentes para cada um dos alunos aí. Então, como eu disse, lá no Moodle, né, no bloco referente à avaliação, vocês vão ter lá três ícones lá, né? Um com a avaliação em PDF, aí é onde tem as questões. Outro com a divisão das questões, é onde você vai entrar para ver quais os exercícios da prova que você tem que fazer.
e outro que é para você enviar a prova após o término dela, né? Então, lembrando que 2 horas e meia de prova, né, é mais do que suficiente e você tem que destinar um tempo para a entrega da prova, né? Porque isso é responsabilidade de vocês. Ah, professor, na hora de mandar, a internet acabou. Infelizmente, isso aí pode acontecer e se acontecer, você não vai conseguir enviar a sua avaliação, você vai ter que fazer a segunda chamada depois. E lembrando, né, que infelizmente, para aqueles que tiverem que fazer a segunda chamada, ela vai ser de todo o conteúdo, porque eu não vou fazer provas distintas para a segunda chamada. Por isso, não deixa para a última hora para enviar a prova, não, né? Então, a prova ela vai ser organizada dessa forma aí, né? Então, lá no Moodle, né, na aba, eu já vou... Até uma das turmas já tem até essa aba disponível lá, né? Que eu já comecei a montar, mas a outra ainda não. Aí eu vou montar para as duas, né? E na quarta que vem, dia 21, quando der 3 horas, eu libero o acesso, né, da prova e o acesso da distribuição de questões, né? Então, quarta que vem, a nossa prova. Alguma pergunta referente a isso aí, gente? Alguma dúvida? Então, gente, ó, quarta que vem, às 15 horas, eu vou liberar a prova lá, né? E assim, quem não tiver conseguindo fazer os exercícios, quem não tiver estudando, não vai conseguir fazer a prova, né? A prova, ela dá para ser feita no tempo, desde que a pessoa tenha o conhecimento mínimo da disciplina, né? Ah, eu gastei 50 minutos em um exercício, né? Isso pode acontecer. Então, provavelmente, essa pessoa não vai dar conta de fazer todos os exercícios, né? Mas não quer dizer que a prova não dava para ser resolvida dentro do tempo. Ela dá sim, né? Então, se eu não me engano, dentro desses exercícios são 4 grupos. Se eu não me engano, são 4 exercícios do primeiro grupo e um exercício de cada um dos outros grupos. Então você tem que se organizar. Pode fazer fora de ordem, desde que esteja organizado, né? Você vai fazer primeiro o exercício do grupo 1, depois o exercício do grupo 2, você vai escrever lá. Grupo 1, exercício tal. Ah, agora eu vou fazer o do grupo 2. Grupo 2, exercício tal. Então organiza essa informação, né? Organiza essa informação. Tem que fazer o gráfico. Ah, eu vou usar o GeoGebra para fazer o gráfico. Eu nem vou olhar o exercício. Eu falei isso assim, deixei isso bem claro nas outras web que eu fiz, lá no vídeo que eu gravei. Tudo que você colocar na prova tem que estar justificado. Eu não vou olhar o seu gráfico se não tiver justificativa para ele. Se uma conta, por exemplo, você tem que usar lá alguma informação para fazer o gráfico. Aí essa informação sua está errada e o seu gráfico está certo? Não faz sentido, né? Então vamos ficar atento a isso aí, né? Se você precisa das contas para fazer o gráfico e as suas contas estão erradas, não tem como o seu gráfico estar certo, né? Então eu não vou corrigir coisa separada, não. A resposta ela é fruto do caminho, né? E é esse caminho que eu estou interessado em saber. Então, muito cuidado, escrever isso na hora de escrever, na hora de, né, de argumentar as respostas, né? Então, esse cuidado eu vou cobrar de vocês. Formalidade matemática eu vou cobrar de vocês. Ah, numa linha eu coloquei a palavra limite, aí depois eu tirei a palavra limite. A gente tem que saber quando se tira, quando se coloca uma palavra limite. Isso é uma operação, né? Numa fração que você tem uma palavra limite na frente é uma coisa. Uma fração sem a palavra limite na frente é outra coisa, totalmente diferente, né? Então, muito cuidado, né? A forma que a gente faz, que a gente coloca lá as videoaulas, essas coisas assim, elas devem servir de padrão para vocês, de referência. Quer fazer de uma outra forma? Pode fazer, mas antes, né? Tenha o cuidado, né, para entender se aquilo que você está fazendo é matematicamente correto. Porque às vezes você está colocando um monte de coisa lá sem fundamento e eu não vou olhar isso, né, a partir do seu ponto de vista, mas eu vou usar a questão matemática como ferramenta para correção de prova. Então, na hora de prova, não é hora de inventar moda, não. Você vai fazer da mesma forma que estava fazendo. Espera-se
esteja fazendo da forma como a gente recomenda. Não é que eu exijo um jeito de fazer. Se o exercício tiver mais de uma forma de resolver, como a gente viu aí, teve exercício em videoaula que eu gravei mais de uma forma de resolução. Isso é uma coisa. Agora, o que não dá para aceitar é você, às vezes, deixar de utilizar a formalidade matemática para resolver um exercício. Isso aí não tem como, né? O conteúdo de cálculo ele é um conteúdo, né, que ele tem por base a questão da matemática, né? Da formalidade matemática. Então, muito cuidado com isso. Não vai inventar moda na hora de fazer prova, não. Eu espero que tenham assistido todas as videoaulas, né, até a última parte, até a parte de derivada através do limite. Tudo que está dentro do bloco 1 vai ser cobrado na prova. Então, assim, você pode, como eu disse na última web, dar azar ou dar sorte. Às vezes você não estudou tudo, mas estudou alguma coisa que o sorteio das questões caiu para você. Como você pode dar o azar de nos sorteios das questões cair justamente aquilo que você não estudou. Então, assim, isso aí é uma coisa que é passiva porque nós temos muito conteúdo. Então, as questões da prova elas vão abranger todo o conteúdo e esse sorteio vai definir aí quais são os exercícios que você vai fazer dentro da prova. Lembrando que você obrigatoriamente tem que fazer aquilo que está estabelecido para você lá, vai estar estabelecido para você lá no Moodle. Então a prova é quarta que vem às 15 horas. Aí na própria quarta-feira eu já vou disponibilizar o bloco 2, onde começa o conteúdo de derivada. E aí a gente já tem a data da segunda prova. E assim, eu não vou mexer nessa data, a não ser que aconteça algo muito fora da curva, né? Mas aí a gente já tem a data da segunda prova marcada, que é dia 18/11, se eu não me engano, né? Então, assim, o tempo é corrido mesmo. Então, isso aí não tem como. E eu não vou deixar de dar conteúdo por conta disso, não. Então, aí vocês devem se dedicar aos estudos aí, né? Se organizarem para não deixar passar nada aí. Alguma pergunta aí sobre essa questão da avaliação, gente? Alguma dúvida, né? Eu deixei lá o espaço do teste, eu vou até fechar ele depois, para o pessoal testar lá, enviar arquivo em PDF. Eu espero que o pessoal tenha testado lá, para não deixar para a última hora, né? Então eu deixei lá um espaço para isso. Eu espero que o pessoal tenha tentado. Se não tiver pergunta sobre a avaliação, às vezes tem alguma questão, alguma pergunta sobre alguma coisa de lista, então eu vou deixar um tempo aí para isso. Mas, por exemplo, eu não vi, assim, hoje que alguém mandou alguma coisa lá, mas durante, por exemplo, essa semana inteira, o pessoal não discutiu, pelo menos no grupo do WhatsApp lá, não discutiu questão nenhuma. Então, assim, vou partir do princípio que o pessoal não está tendo dúvida, né? Porque, assim, por exemplo, passar um fim de semana como esse, com, né, feriado, vamos dizer assim, né? E não aproveitar esse tempo para estudar, então isso aí pode ser complicado, hein? A gente não deixa para a última hora, não. Pessoal, estou olhando aqui, olha como que são as coisas, hein? Alguém vir falar comigo que teve problema de mandar arquivo em PDF. Isso, olha só, eu postei lá o teste, expliquei aqui. Da turma B, apenas um aluno testou. Apenas um testou, que foi o aluno o Anderson Ricardo. Apenas um. Da turma B, apenas 4 alunos. Ou seja, de 90 alunos, que foi o Albano, o Guilherme, a Cauana e o Leandro. Ou seja, de 90 alunos, apenas 5 tiveram a curiosidade de testar lá como que manda um arquivo em PDF. Aí a pessoa, na hora da prova, me mandar um e-mail, porque não está sabendo mandar o arquivo em PDF, eu não vou nem ler o e-mail, viu, gente? Eu não vou nem ler o e-mail. Então, vão tomar cuidado com isso aí.
cinco alunos de um total de 90. Eu estou falando é de 5% da turma, né? Então, tomar cuidado com essa questão aí, viu, gente? Porque isso tudo, assim, né? Se é novidade, então eu vou partir do princípio que esses outros 85 alunos, eles já conhecem o Moodle e não tem nenhum tipo de dificuldade em envio de arquivo através do Moodle, né? Porque não tiveram a curiosidade nem de testar como que manda o arquivo lá. Deixa eu ver aqui qual que é a dúvida aqui. Então, aqui é o seguinte, ó, a letra F, que é essa aqui, né, da raiz, procurar a assíntota. Quando você vai procurar a assíntota vertical, você tem que procurar valor de x que zero o denominador. Só que aí o único valor que zero o denominador ali é x igual a 3. Só que na hora de verificar se isso é assíntota, você vai calcular o limite daquela função quando x tende a 3. Ó, se você observar aqui, na raiz, não cabe no lugar de x valor menor do que 3. Porque senão vai ficar raiz quadrada de um valor negativo. Apesar de ser radical, você pode olhar a letra E que eu resolvi aí, ó, também é bem parecida, né? Então só tem como você calcular o limite com x tendendo a 3 pela direita. E aí isso vai dar 2 sobre a parte de baixo se aproximando de zero por valores positivos, que vai dar mais infinito aí. Então o 3 é uma assíntota vertical. Você vai calcular o limite de f de x quando x tendendo a infinito para calcular a assíntota horizontal. E aí você pode observar a sua função aqui, ó. Como eu disse, não cabe no lugar de x valor menor do que 3, então não tem como você calcular o limite da função com x tendendo a menos infinito, somente com x tendendo a mais infinito. Nesse caso, você nem precisa fazer conta, porque só de observar aqui, ó, só tem x aqui, né? X menos 3. Se o x está crescendo, aqui você pode colocar em evidência a maior potência. Mas nesse caso aqui não precisa, porque o x aparece só uma vez no denominador. Você pode ser mais direto na resolução para assíntota. Aqui você pode ser mais direto. Se esse fosse um exercício de limite, aí você ia ter que fazer passo a passo. Como aqui é só para calcular a assíntota, você pode usar o fato de que x está crescendo, então essa expressão aqui está crescendo, a parte de baixo está crescendo, quer dizer que essa função tende a zero, porque a parte de cima é igual a 2. Então, y igual a zero é a sua assíntota horizontal. Então, ele tem uma assíntota vertical, que é o x igual a 3, e uma assíntota horizontal, que é o y igual a zero. Aí, na hora de montar o gráfico, você vai montar o gráfico aqui, ó. Você vai fazer uma linha pontilhada em cima do 3, porque o 3, ele não além de ser um ponto, né, que não pertence ao domínio, ele é uma assíntota. Então, esse ponto, isso aqui é o x igual a 3, ó. Não vai ter gráfico desse lado de cá, porque não faz sentido. O domínio dessa função é x maior do que 3. E o gráfico vai ser esse aqui, ó. Quando o x se aproxima de 3 pela direita, a função tende a mais infinito. Ou seja, ela sobe aqui e à medida que... acho que eu resolvi o problema aqui, ó. Então, você vai fazer a linha pontilhada aqui no 3. E o gráfico é esse aqui, ó. Ele vem aqui e aqui. Ele não toca aqui, né? Porque o x se aproximando de 3 pela direita, a função tende a mais infinito, que é o que a gente tinha encontrado aqui. E esse gráfico também não pode tocar aqui. Então, outra coisa a tomar cuidado aí é o seguinte, é o esboço do gráfico, né? Aqui está pedindo, ó, utilize para fazer o esboço do gráfico. O que é o esboço de um gráfico? Não é o gráfico real, é uma ideia do que é o gráfico, mas ela tem que respeitar aquilo que o gráfico apresenta de característica. Por exemplo, se você fizer aqui o eixo para cá e essa linha encostando aqui, isso está errado, isso aqui não pode acontecer, né? Por exemplo, o que é o seu gráfico tocar o eixo x? É dizer que o y é igual a zero. O y é essa fração. Tem como essa fração ser zero? Não. Né? Então, toma cuidado na hora de fazer essa questão da assíntota. Mas, basicamente, é assim que resolve ela aí. Exercício 25 da terceira lista. Espera aí. Então, Caroline pediu para fazer o 25 da terceira lista. 25 da terceira lista é esse exercício aqui, ó. Então, se você colocar o zero, ele vai dar uma indeterminação.
você vai copiar essa fração lá num canto lá, né? Tomar cuidado, não precisa repetir a palavra limite, e aí você pode usar a ideia do conjugado aqui, ó. Você pega essa parte de cima, multiplica ela aqui na frente, trocando o sinal de menos por mais, embaixo também. Então você pode usar esse raciocínio aí, né? Aqui dentro dessa raiz aqui, ó, é 1 mais x. Dentro dessa raiz é 1 menos x. Você vai colocar a mesma coisa aqui e aqui. A única diferença é que no lugar de usar o sinal de menos, você vai usar o sinal de mais. E aí vai ficar, aí em cima vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai dar alguma coisa assim. E embaixo vai ficar x vezes raiz de 1 mais x mais raiz de 1 menos x. Então vai ficar alguma coisa assim. Essa multiplicação aqui, ó, é a menos b vezes a mais b. Ela vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí você pode cancelar esse 1 com menos 1. Aí vai sobrar 2x. Aqui vai sobrar, então, ó, 2x em cima. 2x em cima. Embaixo, x vezes raiz de 1 mais x mais raiz de 1 menos x. Cancela esse x com x. Essa expressão que sobrou, você vai vir com ela para cá. Aí você vai colocar aqui limite. Aí você vai colocar ela aqui, ó, 2 sobre raiz de 1 mais x mais raiz de 1 menos x, com x tendendo a zero, e vai substituir o x por zero. Aí vai dar 2 sobre raiz de 1 mais raiz de 1, que é 2. Então, 2 sobre 2 é 1. Resposta do exercício vai ser essa aí, né? Se você quiser tentar a substituição nesse caso aí, você pode tentar, mas aí ela vai ser mais trabalhada, porque o que está dentro da raiz aqui não é o mesmo que está dentro da raiz aqui. Então, quando isso acontece, aí a gente tem uma dificuldade maior nesse caso aí. Questão 1D da sexta lista. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, alguém pediu aí questão 1, letra D da sexta lista. Essa aí não tem muito o que fazer não, gente. Isso aí eu vou dizer o seguinte, esse tipo de dúvida geralmente aparece por conta de ser uma função trigonométrica, mas aqui nem tem o que fazer. Primeiro passo, para ver se ela é contínua num ponto, e aí eu vou até gravar a resolução de alguns exercícios dessa sexta lista, só para deixar claro algumas diferenças que vocês deveriam perceber dentro do exercício. Por exemplo, igual o exercício 1 está aqui, ó, análise de continuidade em um ponto. Isso é uma coisa. Exercício 2, determinar pontos do domínio onde a função não é contínua. Então, aqui está falando para você analisar o domínio. E aí, ó, aqui, ó, faça o gráfico e analisa a continuidade da função. Aí é para analisar a continuidade da função num todo, não só no domínio, né? Então, ficar atento a essa questão, porque pode ser que o exercício te peça para trabalhar dentro do domínio e pode ser que o exercício peça para você trabalhar fora do domínio. O que tem que ficar claro é que se o ponto não pertence ao domínio, automaticamente a função já não é contínua nele, porque vai dar problema justamente no primeiro passo, né? O que é o primeiro passo? É a função ser definida no ponto. E o que é a função ser definida no ponto? É aquele ponto ser do domínio, né? Aqui, por exemplo, ó, letra D. Primeiro passo é calcular, no caso aqui a gente está trabalhando com x igual a 2. Ó. Então é calcular, verificar se existe o f de 2. É substituir o x por 2, vai dar 1 sobre seno de 1 sobre 2. Acabou. Seno de meio existe. Ó. Seno de meio existe, isso aqui existe. Não tem o que fazer. Segundo passo é calcular o limite. Limite da função quando x tende a 2. Qual que é a primeira coisa que a gente faz ao calcular um limite? Substituir o x pelo valor. Então, aqui vai dar 1 sobre seno de 1 sobre 2. Pronto. Existe o limite e ele é igual a isso aqui. Ó. Seno de meio é um valor, né? Então, esse segundo passo também existe. Terceiro passo é verificar se o resultado do primeiro, que é o f de 2, é igual ao resultado do segundo, que é o limite quando x tende a 2. Ó. Como os dois têm o mesmo resultado, que é 1 sobre seno de meio, pronto, ela é contínua no ponto, né? E a gente tem que ficar atento a essa questão da continuidade.
né? Para você falar que a função é contínua, você tem que trabalhar os 3 passos. Para você falar que ela não é contínua, você tem que apresentar o passo onde ela dá problema, certo? Ah, ela não é contínua. Beleza, por que ela não é contínua? Né? Simplesmente falar que ela não é contínua não serve para nada se você não souber justificar o motivo pelo qual ela não é contínua. Né? Então, seno de meio é um valor. Né? A função seno ela tem domínio real. Ela aceita aqui dentro dela qualquer valor real. Né? Então, meio. O problema é a resposta dela. Né? Então, a resposta dela aqui, estando no denominador, não poderia dar zero. Mas seno de meio não é igual a zero. Né? Então, aí não tem problema nenhum. 21 da terceira lista. É só fazer pelo conjugado também. Deixa eu dar uma olhada nela. A 21 da terceira lista está resolvida lá no Moodle. Então depois dá uma olhada lá. Está resolvida lá no arquivo PDF. Alguma outra questão aí, gente? Alguma outra dúvida aí? Pessoal, se tiver dúvida aí, a hora é essa de falar, hein, gente? Lembrando que a gente não vai ter mais web antes da avaliação, não, viu, gente? Se alguém quiser me mandar algum e-mail para alguma dúvida a respeito da disciplina, alguma coisa, pode mandar, desde que não seja algo repetitivo, né? Mas esse aqui é o nosso último encontro antes da avaliação. Como eu disse, acontece quarta que vem às 15 horas. Hein? A letra B da número 2 da sexta lista. Deixa eu dar uma olhada aqui. A B do número 2 é essa aqui, ó. Então aqui você vai ter que trabalhar o seguinte, ó. Determinar se existirem valores de x nos quais a função não é contínua. Quando você olha para essa função aqui, ó, a primeira coisa que você tem que procurar para verificar, quando existe pede valores onde ela não é contínua, é procurar possíveis problemas para a função. Então, por exemplo, aqui, ó, esse de cima aqui, por exemplo, tem uma fração. Então, provavelmente, esses valores que zeram o denominador podem gerar problema. Então, você vai testar eles. Aqui, ó, esses pontos que estão envolvidos são possíveis problemas. Então, você vai testar eles. É assim que a gente resolve exercício que pede para a gente encontrar ponto onde ela não é contínua. Né? Então, procurar problema na função. Basicamente é isso. Essa função aqui, ela poderia dar algum problema, né, por ser fração. Então, por ser fração, você poderia ter o caso aqui, ó. Você poderia ter o caso aqui desse denominador aqui ser igual a zero. Aí isso daria problema. Se nessa função esse denominador fosse igual a zero, poderia dar problema. Mas quando que ele vai ser igual a zero? Então, você teria isso aqui, ó. Seno de x teria que ser igual a menos 3. Só que a função seno, ela aceita dentro de x qualquer valor, mas ela é limitada. A função seno, ela vai de menos 1 até 1. Então, não tem como a função seno dar menos 3. Se não tem como a função seno dar menos 3, quer dizer que não tem como esse denominador ser igual a zero. Ou seja, essa função ela é contínua para qualquer valor. Né? Então, determinar se existem valores quer dizer que não existem valores. F de x ela é contínua no seu domínio. Né? Então, ela não dá problema, ela é contínua em todo o seu domínio. Né? Então, a gente procura problema de continuidade, é assim. Então, para cada exercício, por exemplo, se você pegar aqui, ó, letra C, quem zera o denominador aqui, ó, é o zero. Né? Outro valor também que poderia dar algum problema é o valor que zera o módulo, mas quem zera o que está aqui dentro do módulo também é o zero. Né? Nesse caso aqui, ó, os possíveis valores que podem dar problema, menos 3 e menos 2, porque estão aqui. E você poderia também verificar quais são os valores que zeram a raiz aqui, ó. Isso também poderia gerar problema, certo? Esse aqui, ó, qual poderia dar problema aqui? Só o zero, que é o valor que está aqui, porque esses dois aqui não tem problema nenhum. E assim por diante. Então, essa análise aí para encontrar pontos nos quais
a função não é contínua, ela na verdade é você observar possíveis problemas na função. É um denominador ser zero, é uma raiz ser raiz de número negativo ou raiz de zero, que também pode ser problema, se for uma raiz, por exemplo, de índice par, e por aí em diante. Certo? Alguma outra dúvida aí, gente? Pessoal, se tiver mais alguma dúvida aí, pode falar aí que eu, se for possível ajudar, eu ajudo.